Olá, olá, pessoas guerreiras, pessoas vencedoras aqui do meu canal, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Olha, só confie na energia que você sente em relação a algumas pessoas. Não acredite, não confie no que elas dizem para você, porque energia não mente. A sua intuição não mente. Não acredite quando as pessoas dizem eu te amo. Acredite no comportamento delas, na forma como elas te tratam. Porque a inveja, ela se esconde atrás de uma pessoa que te dá apoio. O ciúme, ele se esconde atrás de uma pessoa que te dá elogio. E o ódio, ele se esconde por trás de um eu te amo. O ódio, ele se esconde atrás do amor. E é assim que pessoas narcisistas nos enganam. Não importa se são seus pais, se é a pessoa com quem você se relaciona, se são seus filhos, se é uma pessoa no trabalho. Porque não é porque elas estão fingindo te amar, te elogiar, te apoiar, que elas estão sentindo isso por você. Não quer dizer que elas têm isso para te dar. Elas só estão fingindo. E pessoas narcisistas, o predador, nem sempre elas vão ficar sempre te tratando mal. Muitas vezes elas vão te tratar melhor do que qualquer pessoa nessa vida. E fazem isso para te causar confusão mental. E quando elas te tratam bem, isso são as migalhas de amor. As migalhas de pão. Para te manter presa. Para você achar que essa pessoa não é tão ruim, porque ela está te tratando bem nesse exato momento. Mas não dura muito. No outro dia, ela mostra a cara dela de novo e começa a te humilhar, te colocar para baixo. Ficar de cara feia para você. A pessoa narcisista, nem sempre ela te humilha, nem sempre ela te rebaixa. Nem sempre ela te insulta. Às vezes elas te dão presentes, às vezes elas te levam para viajar, às vezes elas te surpreendem para te iludir, para te enganar e você pensar que ela não é tão ruim assim. Sofreu abuso, não é tão ruim quanto todo mundo fala. Porque você se auto-sabota, você mesmo se engana. E é exatamente esse o ponto desse tipo de tratamento que a pessoa narcisista te dá. Te causar confusão mental. E você começa a pensar que você que é a pessoa ruim por pensar que essa pessoa narcisista é ruim. Você pensa que é coisa da sua imaginação, que você está exagerando. Porque se hoje ela está te tratando mal, mas semana passada ela fez compras para casa, ela não é tão ruim assim. Essa pessoa vive te esculachando 6 meses do ano, mas se no seu aniversário um dia só te deu um presente, ela não é tão ruim assim. No ano tem 365 dias. Se essa pessoa narcisista te tratou bem 2 vezes no ano, você pensa, essa pessoa narcisista não é abusiva, não é tão ruim assim sofreu abuso, porque ela me tratou bem 2 vezes no ano. Aí um determinado dia, né, essa pessoa narcisista te enche de bomba de amor, né, te abraça, te beija. Aí quando ela começa a te humilhar de novo, a ficar de cara feia, te dar o tratamento de silêncio, te desvalorizar, você pensa, não, essa pessoa só está tendo um dia ruim. Só tá estressada porque tá trabalhando muito. Porque ontem, né, essa pessoa me abraçou, me beijou, disse que me amava. E é exatamente essa confusão que você fica. E você ainda fica se achando a pessoa ruim por pensar que essa pessoa é ruim. Quanto mais confuso você fica, mais tempo você fica no relacionamento abusivo. Então é exatamente esse o abuso. Às vezes a pessoa narcisista, ela vai no mercado, faz compras, limpa a casa, compra presente para você, compra remédio para você, compra roupa para as crianças. Aí você acha que essa pessoa narcisista tá fazendo muito, porque ela nunca faz porra nenhuma, sendo que ela não tá fazendo nada mais do que a obrigação dela. E você se sente má, pessoa ruim, culpada por achar que essa pessoa narcisista é ruim demais para ser verdade. Então a pessoa narcisista, ela te dá migalhas de bondade, de amor, de preocupação para quando ela te jogar no vale da sombra da morte, você achar que ela não é tão ruim assim, que sofrer abuso não é tão ruim assim. E aí você vai ficando cada vez mais preso no cativeiro. E o trauma acontece justamente porque quando você é criança, você não tem maturidade emocional para processar todas essas informações, todo esse abuso. É muito doloroso, é muito ruim, é muito rápido. Quando você é criança, você idealiza os seus pais ruins. Você cria uma falsa imagem deles. Uma ilusão na sua mente para lidar com a dor. E assim você não vê o quão ruins eles são. Você cria uma fantasia na sua cabeça de como você gostaria que seus pais fossem. E é assim que você passa a enxergar eles. E dessa forma, você consegue ir tolerando o abuso
e lidar com a dor que eles fazem você passar. Você não vê que eles são abusivos, você passa a tolerar o desrespeito, você acha que todo aquele comportamento disfuncional é normal. E é aqui que se forma o trauma. Você chega na sua fase adulta e faz a mesma coisa com outras pessoas narcisistas. Então não se sinta culpado se hoje na sua fase adulta você não confia em ninguém. Porque os primeiros a te abusar foram seus próprios pais, que deveriam te amar, te proteger. Sua família, que deveria te amar, foram os primeiros a te trair. Te davam um beijo no rosto e te apunhalavam pelas costas. Isso se você teve sorte de ganhar beijo, porque eu só ganhei as facadas. É normal você crescer e levar toda essa bagagem para os seus relacionamentos. É normal você cair na mão de outros predadores narcisistas, porque a sua família narcisista já te adestrou para isso. E quando você conhece uma pessoa narcisista, você não percebe que ela é abusiva, porque é familiar para você. É o que você aprendeu que o amor era. Suportar o abuso, se sacrificar em nome do amor, aceitar desrespeito em nome do amor, ser esculachado e aceitar isso em nome do amor. Sendo que na nossa vida nós não soubemos o que é o amor, porque nós nunca recebemos isso nem da nossa família. Porque a nossa base foi afetada. Por isso que muitos de nós cresce assim muito primitivo, como se fosse um bicho, porque foi assim que nós somos criados, como um animal. Então essa falta de amor que você não recebeu, é normal que na sua fase adulta você não confie em ninguém. Você se sinta anestesiado, você tenha dificuldade em expressar emoção, dificuldade em dar carinho e receber carinho. Porque na sua infância, quando você tentava dar ou receber carinho e amor, você era humilhado, te ridicularizavam, fazia você sentir vergonha por isso. Porque não era a sua capacidade de amar que era o problema, era a incapacidade dos seus pais, da sua família narcisista, em dar amor, em sentir amor e empatia. Você não tem um funcionamento no seu corpo normal que outras pessoas que não sofreram abuso têm. Quando você cresce em uma família disfuncional, seja você homem ou mulher, nós somos, de certa forma, castrados na nossa infância. Pessoas narcisistas que você se relaciona, elas têm uma língua ferina de te lacerar a alma. Elas cortam um pedacinho da sua alma todos os dias. Que você fica num ponto de você se anestesiar, porque você fica sem acreditar nos absurdos que você escuta. Porque quando você cresce numa família narcisista, né, você ouve coisas muito dolorosas. Te chama de vagabunda, de mentirosa, de desgraçada. Dizem que você não vai ser ninguém. Dão coisas para os seus irmãos e não te dão, dizendo que você não merece. São várias coisinhas que eles fazem todo dia, repetidamente, que vai te destruindo a alma. Porque tudo parte de uma premissa, né? De que são meus pais, eu tenho que aceitar o desrespeito. São meus pais, eu tenho que ouvir e obedecer. São meus pais, eles não são tão ruins quanto eles são. Só que você não deve aceitar abuso, desrespeito, insultos de ninguém. Muito menos de pai e mãe, que deveriam te dar um exemplo e não te deram. Porque eles foram tudo na sua vida, menos pais. Eles abusaram dessa autoridade. Porque pais de verdade não fazem o que pais narcisistas fazem. E se pai, mãe e qualquer outra pessoa não é exemplo, você não tem que seguir. Você não tem que obedecer e você não tem que respeitar. E quando as pessoas narcisistas elas te dão migalhas de atenção, de preocupação, é para te manipular, para você continuar aceitando o abuso. Para você achar que elas são as únicas pessoas que estão se preocupando com você, as únicas pessoas que estão aí para você, que você só pode contar com elas. Sendo que quando você precisa, elas não estão nem aí para você. Então, quando você aceita essa manipulação narcisista, você acredita que se você fizer um pouco mais, essa pessoa se tornará boa. Se você se sacrificar e amar essa pessoa mais um pouco, elas vão reconhecer o seu valor e te dar importância. Só que não. Você já é uma pessoa adulta e desde a infância você vem ouvindo a mesma coisa, você acha que elas vão mudar agora? Não, porque nunca fizeram e nunca vão fazer. A intenção era só te prender, é só ter um saco de pancada ali. Fazer pessoas narcisistas te respeitarem, ver o seu valor e te amarem, isso é uma missão impossível. Não há sacrifício que você faça que você consiga fazer elas mudarem. E muito menos enxergar quem você é e tudo que você faz por elas. Porque elas são ingratas por natureza. O controle narcisista, ele é mostrado em uma forma de preocupação com você. Então, às vezes, ela te escuta melhor do que ninguém.
Ela quer saber dos seus sofrimentos, do que você está passando. E ela olha nos teus olhos, dizendo, eu estou aqui. Sendo que ela está te estudando. Ela está acumulando informação sobre você para jogar na tua cara todos os dias. Ou quando você se recusar a fazer alguma coisa para elas, elas jogam isso na sua cara. Aí, como elas te dão muita atenção às vezes, né? Você pensa, nossa, essa pessoa me deu atenção como ninguém nunca me deu. Essa pessoa é a única que me escuta, a única que me dá apoio. Só que o que essas pessoas narcisistas estão fazendo é apenas criando um vínculo de confiança com você. Para que você sempre conte suas coisas da sua vida, suas preocupações, seus traumas, suas vulnerabilidades para elas usarem contra você. Só que quando você está passando por isso, você não vê isso, né? Porque às vezes você nem sabe que elas são narcisistas, então você acredita que elas são as únicas que estão do seu lado. Ouvia muito dos ex-namorados dizendo que eu nunca ia encontrar ninguém como eles, que eu nunca ia encontrar uma pessoa que cuidasse tanto de mim. Eu via dentro de casa também, né, que família era a única coisa que a gente tinha na vida, que eram as únicas pessoas que a gente podia confiar. Sendo que isso era a própria cilada, porque quando você está lidando com pessoas narcisistas, a única coisa que você não pode é confiar nelas, porque elas são um bando de serpentes, prontas para te dar o bote. Principalmente quando você cresce em uma família narcisista, eles te fazem acreditar que elas são as únicas pessoas que você tem. Porque ela joga na tua cara que você é diferente, que você é uma pessoa louca, que você não tem amigos, que ninguém gosta de você, que ninguém nunca vai te querer. E isso já vai fazendo você não confiar em ninguém. Isso faz você criar problemas de socialização e fica cada vez mais dependendo deles. Porque isso já é parte do adestramento mental que eles fazem na gente desde pequenininhos. Quando você está confiando em pessoas narcisistas, você está confiando no seu pior inimigo. Porque se uma pessoa usa as suas dores, os seus traumas, as suas vulnerabilidades contra você e joga na tua cara isso todo dia para te machucar, elas são pessoas que já estão mostrando que você não pode confiar nelas. E você não pode contar nada da sua vida. Então, assim, nem sempre pessoas narcisistas vão te humilhar, te desvalorizar, rir da sua cara. Às vezes, ela te trata bem até demais. Porque te tratar bem, fazer algo bom para você, tem uma agenda maligna ali por trás a ser cumprida por ela na tua vida. Sendo que você não vê. Você só vai perceber isso lá na frente, quando o estrago já tiver sido feito. Quando a sua confiança tiver sido traída. Pessoas narcisistas, elas têm uma língua ferina. Tudo que sai da boca delas é mentira. Elas têm uma língua mais afiada do que uma espada de samurai. Ficam falando coisas todo dia de rasgar a sua alma. Que você fica sem acreditar que pessoas da família, pessoas próximas a você, que dizem que te ama, fala tantas coisas que te machucam tanto. É tão ruim que você fica sem acreditar que é verdade. Quando você vai ouvindo isso repetidamente, você entra num estado assim de anestesia, como se você não sentisse mais nada. Porque dói tanto que você finge não ouvir. Sem falar que elas fingem não te entender, elas distorcem as suas palavras, elas colocam palavras na tua boca e ainda te dão um método pedra cinza de uma vez só. Tudo para te deixar furioso, frustrado e confuso numa situação só. Porque pessoas narcisistas, elas vivem de hipocrisia. Elas praticam no seu dia a dia o combo 3 em 1. Elas são contraditórias, elas são hipócritas e elas são sarcásticas, perversas. Elas te adestram a nunca superar as expectativas delas. Não importa a pessoa maravilhosa que você seja, o quão inteligente você é e o quanto você consiga na sua vida, você nunca será bom o suficiente. Você nunca vai deixar eles felizes. Porque o problema não é você, o problema são elas, que são miseráveis, elas são ingratas, elas são egoístas, elas são orgulhosas, elas são tudo de ruim. Elas não fizeram nem o básico direito com a gente e acham que fizeram demais, sendo que eles não fizeram nem o mínimo e acham que fizeram o suficiente. Eles não te deram nem o básico e dizem que te mimaram muito. Tem uma penca de filho para justificar o porquê não te deu atenção, quando na verdade eles são incapazes de amar. Tem a audácia ainda de dizer que teve muitos filhos, que você não é o centro do universo, que eles têm também outros filhos para dar atenção. Sendo que ninguém recebe atenção, ninguém recebe amor. É tudo uma desculpa para ter uma penca de filhos, para abusar, para adestrar, para servir para eles.
Obviamente que o bode expiatório é abusado por todos, mas se você parar para pensar, todos os seus irmãos também foram abusados. Infelizmente, uns se tornaram narcisistas. E graças a Deus, você não se tornou um deles. Pessoas narcisistas são extremamente ingratas, mas elas dizem que você é que é ingrata, que você é a pessoa mimada, que quer atenção só para você. Porque elas ficam projetando em você, não é isso que você é. E o que elas falam que você é o que elas são. Porque dar comida, dar um teto e vestir os filhos é o mínimo que os pais têm que fazer. Isso não é fazer demais. Isso não é o suficiente. Isso é um dever, é uma obrigação. E dar comida, vestir uma criança e dar um teto para ela dormir, não é dar amor, não é dar afeto, não é ouvir, não é ver. Mas aí quando você cresce, que você começa a jogar toda a verdade na cara deles, eles vão dizer, você é uma pessoa ingrata, depois de tudo que eu fiz por você, sendo que eles não fizeram nem o mínimo. Eles fizeram menos do que a obrigação que eles tinham que fazer. Eles falam isso para você se sentir culpado e pedir desculpa por uma coisa que não foi você que fez, foram eles. Então, pessoas narcisistas, elas são a hipocrisia pura. Elas são a contradição em pessoa. E muitas pessoas narcisistas deixam os filhos, andarem todos desleixados, com o nariz correndo, cheio de piolho. Deixam os dentes dos filhos apodrecerem. E às vezes nem comida quer dar para os filhos. Nem deixar os filhos irem para a escola querem. E ainda tem a audácia de dizer que fizeram tudo pelos filhos. Os filhos só estão vivos por causa deles. Sendo que é tudo mentira. Nós só sobrevivemos por causa de Deus. Porque Deus estava nos protegendo o tempo todo. Porque se você olhar para trás, já era para muitos de nós, já está enterrado. Pelos caminhos errados que a gente andou. Porque nem preparar a gente para a vida, eles fizeram. Eles deixam a gente se virar. Não guiam a gente no caminho certo. Porque a intenção deles é que a gente vire delinquente, criminoso. Para provar que eles estão certos, que toda a difamação que eles faziam da gente era verdade. Aí quando você fica viciado em droga, em bebida, vai para a cadeia, aí eles vão dizer, tá vendo? Eu te falei que essa pessoa era problemática, ela sempre foi ruim da cabeça. Agora você tá vendo aí o resultado. Que é para você cair no caminho errado e provar que elas estão certas nas coisas ruins, na difamação que elas fazem de você. Então, pessoas narcisistas, elas não têm consciência nenhuma do quão abusivas elas são e do quão nocivo o comportamento delas é. Elas não têm um pingo de vergonha na cara de sair por aí falando mal de você. Porque elas não se enxergam de jeito nenhum. E um deslize pequeno que você faça, elas jogam isso na sua cara o tempo todo. Sendo que elas fazem coisas piores ainda. O que você faz de errado não é nada comparado ao que as pessoas narcisistas fazem. Mas você não pode falar nada, você não pode pontuar as coisas ruins que elas fazem. Mas um deslize seu, elas prestam atenção. E sempre vão ficar usando isso contra você. Pessoas narcisistas, elas te dizem que você é uma pessoa difícil, uma pessoa insuportável, só porque você quer ter uma conversa de adulto, você quer ter uma conversa coerente, você quer ser ouvido, você quer ajuda, você quer atenção, um afeto que seja. Eles te tratam como se você fosse uma anomalia, porque isso é quem elas são. A forma que a pessoa narcisista te trata é como elas são. Elas te chamam de carente demais, que ninguém vai te aturar. Quando são elas que não têm a capacidade de amar. Quando são elas que são insuportáveis. Elas falam que você é carente, que você quer ser o centro da atenção, quando são elas que não têm a capacidade nem de ter um diálogo, uma conversa, uma resolução de problemas, uma conversa coerente. E são elas que não estão nem aí para você quando você mais precisou. Porque toda conversa que você tenta ter com pessoas narcisistas, você nunca resolve nada. Sempre acaba em insulto, em ofensa, e você sempre é o culpado. O foco principal, quando pessoas narcisistas te criam, é causar esse trauma em você. Eles te adestram para depois usar tudo isso contra você. Sua falta de comportamento, a sua falta de limites, sua falta de educação, que eles próprios não te deram para eles usar isso contra você. Quando você passa a demonstrar, esse comportamento vindo desse trauma, quando você começa a expressar a sua dor, a sua insatisfação, isso vem através de uma reação, você passa a ser reativo, a sua reação é o problema e não o trauma que elas te causaram. A sua reação ao comportamento delas é o problema e não o comportamento abusivo delas em si. Eles te adestraram para você ser obediente.
Então elas exigem que você obedeça, não importa o quão abusivos elas te tratem. Mas quando você não se impõe, elas te chamam de fraco. Pessoas narcisistas falam muito que você tem que tomar um rumo na sua vida. E quando você decide tomar um rumo na sua vida, falam que você é tão insuportável e difícil que ninguém vai te querer. Que você é tão burro que você não vai conseguir um trabalho, não vai conseguir estudar. Pessoas narcisistas falam que você tem que se virar. Mas quando você decide tomar suas próprias decisões e pensar por si próprio, eles querem que você pense igual a eles e se comporte igual a eles. E querem que você faça da sua vida a vontade deles. E qual é a vontade de pessoas narcisistas na sua vida? É você ali embaixo da asa deles, vegetando, sofrendo, morrendo lentamente todos os dias, até você desaparecer do planeta. Pessoas narcisistas, elas não te incentivam a ser ninguém. Elas não te incentivam a buscar os seus sonhos, os seus objetivos. Mas quando você decide fazer isso, eles dizem que você só conseguiu por causa deles. Se vangloriam das suas conquistas. Mas se tudo na sua vida der errado, a culpa é só sua. E ainda dizem, eu sabia que você não ia conseguir, porque você é incapaz, você é burro, você não vê isso não? Muitos de nós fomos manipulados a fazer o que essas pessoas narcisistas queriam e não o que nós queríamos. Isso era uma forma de dizer que quem mandava na nossa vida era elas, que nós não tínhamos querer. Isso não rolou muito comigo não, porque eu fui totalmente contra. Quando eu vi que o que eu fazia não era o suficiente, que eu nunca agradava, que só pontuava as coisas erradas que eu fazia, eu falei, não vou mais participar disso. Eu tenho querer sim. E foi a partir daí que eu me anestesiei e fui buscar as coisas que eu queria. Eu via que ali tinha um problema, o problema não era eu. A questão é o seguinte, quando você é uma pessoa que se esforça para conseguir os seus sonhos, que vai atrás daquilo que você quer, ignora toda a manipulação que elas estão fazendo, elas depois vão dizer que tudo que você conseguiu foi fácil, você não se esforçou, alguém te ajudou. Vão dizer que conseguir comprar um carro, todo mundo consegue. Conseguir passar numa prova, qualquer um passa. Vão dizer que grandes coisas é passar uma lua de mel em Paris. Elas desmerecem as tuas conquistas, pequenas ou grandes, sendo que são elas que são incapazes de sonhar e de buscar os sonhos delas. Porque elas são incapazes de conseguir tudo que você conseguiu. Porque elas não têm sonhos, elas têm pesadelos, elas são o próprio pesadelo. Pessoas narcisistas, elas querem que a sua mente seja a mente delas. Elas querem que você passe a enxergar a vida da mesma forma que elas enxergam, ou seja, nas trevas, um blackout total. Elas exigem, elas querem que você confie nelas, mas elas te dão 1001 razões para você não confiar nelas. Elas estão sempre te traindo. Pessoas narcisistas, elas te tratam como lixo. E elas vão sempre justificar. Eu só estou estressado porque você me estressa. Eu estou com problemas de saúde porque você me adoeceu. Quando você joga na cara delas tudo que elas fazem com você, você está sendo desrespeitoso. Você está sendo abusivo. Mas o comportamento delas não é. Porque o que você faz não é nem o mínimo comparado os absurdos que elas fazem com você, mas você não pode jogar na cara delas. É só elas que têm esse poder de apontar as coisas erradas que você faz. É uma hipocrisia, uma audácia absurda. Elas são tão cínicas, têm uma língua tão charpada que é tão absurdo que você fica em descrença. Elas querem pegar os créditos, né, por tudo que você conquista, mas te envergonham e te humilham quando tudo dá errado na tua vida. Pelos teus pequenos erros e pelos caminhos errados que você tomou, que elas mesmas te direcionaram para esse caminho. Agora veja que hipocrisia, que audácia. Pais narcisistas, eles te criam para ser um criminoso, um delinquente, ser um ninguém. E quando isso acontece, quando você toma os caminhos errados que eles te criaram para isso, eles jogam na tua cara, usam isso contra você, que sabia que isso ia acontecer, sendo que foram eles que te adestraram para isso. Eles não veem isso. O problema para a pessoa narcisista é a consequência do comportamento delas e não o comportamento delas em si. Para elas, o problema é a sua reação e não o que elas fizeram com você, para você reagir dessa forma. Outra coisa que elas fazem também, né? Elas fazem você depender delas financeiramente, mas depois elas ficam te humilhando, rindo da sua cara, falando para todo mundo que você é preguiçosa, que você não trabalha, que você é uma vagabunda, que você não quer nada com a vida.
Elas te ridicularizam e usam isso contra você. Pra você ficar sempre dependendo delas de alguma forma. Pessoas narcisistas adoram jogar na sua cara pequenos deslizes que você faz, tendo que elas fazem coisas 1000 vezes pior. Mas elas não se enxergam, porque pessoas narcisistas, elas são a hipocrisia em forma humana. Você jamais vai conseguir satisfazer e fazer feliz uma criatura que já decidiu ser miserável. Então lute por você e não desista dos seus sonhos.